Queridos, eu estava muito convicto a falar com vocês hoje sobre ressignificar. Eu queria fazer uma analogia entre a capacidade que o gaúcho tem, entre a tradição gaúcha, não é? E a capacidade que o gaúcho tem de ressignificar, de reescrever, por exemplo, o que estamos fazendo hoje. O 20 de setembro, na verdade, a gente comemora uma derrota, porque fomos derrotados pelo Império. Mas o gaúcho é tão extraordinário que ele consegue fazer da derrota uma celebração, uma vitória. Isso é ressignificar, é reescrever, é dar um novo sentido. E é engraçado que o gaúcho não comemora, por exemplo, o Tratado de Paz que fez lá em 1845, não é? Mas na verdade o gaúcho comemora o dia 20 de setembro, que foi o dia em que se iniciou a Revolução Farroupilha. É muito engraçado isso. E o gaúcho comemora o dia que iniciou a Revolução. Mas só que na verdade eu ia dizer a nação gaúcha, né? O estado do Rio Grande do Sul foi vencido. E vencido injustamente, porque foram os outros estados contra só um estado. Chegou um momento no final da guerra dessa terra que, não é? Por fim o Império mandou o maior general, que vocês sabem a história, o maior general que na época o Império tinha, que era o Duque de Caxias, com 12 mil homens, enquanto os farrapos eram apenas mil homens. E foi por duras penas que o Império conseguiu assinar um tratado de paz. Só conseguiu assinar porque a maioria dos pedidos que os farrapos colocaram foram aceitos. Você imagina isso, né? Então o gaúcho faz disso, faz de uma derrota uma celebração. E eu acho isso extraordinário. Quando você consegue tirar das cinzas algo extraordinário, quando você consegue extrair da derrota uma vitória. Isso é muito importante. Eu queria falar disso, mas aí o Espírito Santo, orando a Deus, o Espírito Santo me inclinou. E eu quero falar sobre ressignificar no outro dia, no outro domingo. E quando anunciarmos, eu quero que você venha, porque isso é muito importante para nós. Quem não consegue ressignificar a sua história, a pessoa sofre muito. A pessoa fica num lamaçal e não consegue sair disso. Se faz necessário. Mas o Espírito Santo me inclinou que eu falasse hoje, nesse dia 20 de setembro de 2020, falasse sobre maturidade espiritual. Por quê? Porque também fiquei pensando que foram necessários 10 anos, e foi a Revolução, e o Brasil, na época do Brasil Império, enfrentou muitas revoluções em vários estados e regiões do Brasil, mas a que mais pendurou foi a gaúcha, foi a Farroupilha, não é? Foi a dos farrapos, com 10 anos. Depois de 10 anos, os generais que estavam agora à frente, não mais o Neto, agora outros generais, eles perceberam que precisavam fazer um acordo de paz, para o bem da nação e para o bem da terra deles. E quando você consegue perceber de que a gente precisa fazer um acordo de paz, e não mais ficar guerreando uma luta que vai destruir a si e a outros, isso é uma questão de maturidade. A gente, meus queridos, que eles estão no nível de maturidade tão grande, que a sua vida é uma eterna guerra. Ele não consegue fazer paz consigo mesmo. Ele não consegue estabelecer um tratado de paz com a sua mente, com a sua alma, com o seu coração. Consequentemente, os que estão à volta dele ou dela, essa pessoa vive em guerra e não consegue ter paz. E isso é um problema. Então, é necessário ter maturidade para passar desse nível. Foi por isso que um dos motivos que eu pensei nessa pregação sobre maturidade. Segundo, essa semana eu assisti uma reportagem. Eu confesso que eu não gosto de reportagem, essas reportagens sensacionalistas. Eu fui criado em São Paulo ouvindo no rádio Gil Gomes. Alguém lembra do Gil Gomes?
Meu Deus, meus irmãos, eu era criança e as pessoas saíam em casa, a mamãe, os meus irmãos, e eu ficava sozinho em casa. Eu não sei porque alguém deixava no rádio do Gil Gomes: entraram naquela casa e o bandido. Eu ficava apavorado e eu não sabia nem desligar o rádio. Eu não fiquei com traumas porque eu sou resiliente, consigo lidar com isso, mas eu não sabia. Alguém deixava o rádio ligado para dizer que tinha mais alguém em casa. Não sei porque faziam aquilo. E deixava justamente no Gil Gomes. Só que o Gil Gomes era só reportagem de mataram, estruparam, violentaram, acabaram, atiraram, entraram na casa e não sei o que. Eu ficava orando direto e repreendendo, não é? E eu confesso que não gosto desse tipo de reportagem, então a gente respeita. Mas esses dias, essa semana, não sei porquê, na hora do café, eu coloquei lá no não sei como é o nome, Band Cidade, não sei como é que é. Isso aqui era do Datena. Eu não sei se você assistiu essa reportagem de um casal que eles levaram o gato deles no pet shopping. Eu já vou ler o texto. Levaram o gato deles no pet shop e na hora de acertar, o dono do gato, ele não gostou do valor, ele questionou o valor, ele achou caro o valor do atendimento, da consulta, e ele ficou chateado com lá o atendente, não sei, e ele reclamou do valor da consulta. E aí chamaram o dono do pet lá, da veterinária, e eles começaram a discutir, por causa de um valor, de um atendimento, da consulta lá, e eu só sei que está na reportagem. Eu só sei que o senhor, o dono do gato, deu um soco no rosto do dono do pet, e o dono do pet revidou, puxou para um lado assim, saiu, e está nas imagens. Puxou de um lugar, ou foi de si, não me lembro agora, uma arma. Ele disparou a arma no homem, na frente da mulher, com o cara com o gato no colo, as pessoas ali no balcão de atendimento, e por causa de um valor, de um atendimento que não se acertaram, aquele dono daquele pet disparou uma arma, com vários tiros, o homem já caído, e a mulher com as mãos na cabeça, a esposa do homem, com as mãos na cabeça, e o cara ainda disparando a arma, e o cara já caído, morto no chão. Eu fiquei pensando, que nível o ser humano cada dia mais se encontra sem imaturidade. Porque o ser humano imaturo é esse ser humano que ele não consegue ter habilidade para discutir. Então ele parte para a agressão, ou ele foge, ou ele parte para a agressão. E aí, como bem disse o Datena, ele não era homem? Por que então não está no mesmo nível e os dois, né? Se era para soquear, que os dois soqueassem. Foi injusto o cara sacar da arma. O ideal não era eles brigarem. O ideal seria dizer: meu amigo, calma, tudo bem, vamos conversar tal, e se sair, não é? Porque não vale a pena. Ou então, se no último caso, então brigasse os dois. Por que sacar da arma e matar um pai de família por causa de um valor, de um desacerto bobo, não é? Eu percebo então que o quanto falta para nós maturidade. O quanto é importante nós termos maturidade, porque se nós tivermos maturidade, nós teremos habilidade para resolver as questões que envolvem a nossa vida. Muitas pessoas, eles jogam fora tudo que têm, tudo que conquistaram, por falta de maturidade. E escute uma coisa, a gente não pode confundir e achar de que maturidade, eu queria ter tempo para dizer isso, mas essa pessoa não é que fala em línguas, que pula, essa pessoa que tem cabelo branco, não quer dizer isso, é para além disso. A pessoa que tem a maturidade, seja ela maturidade de idade, de vida, ou na qual nós estamos falando, maturidade espiritual, ele tem essa capacidade de resolver os dilemas, com inteligência, com sensatez, sem precisar tirar a vida de outro. Pense que nível. Também ontem à noite, ao vir para o culto da rede, e por sinal está muito bom. Quantos jovens temos aqui esta noite, por favor? Quantos jovens, se você quiser levantar a mão, eu quero convidar você para todo sábado, 19h30. Vim aqui para o templo. Está muito especial os nossos cultos de jovens, com o pastor Arnoldo, toda a equipe de jovens que estão aqui adorando o Senhor. Eu quero convidar você para vir.
É um culto diferenciado. É um culto direcionado para você que é jovem. Para você que é jovem casado também. Nós temos alguns casais jovens aqui que têm vindo para o culto de jovens e têm sido abençoados. E ontem à noite a pastora Vera foi muito feliz porque permitiu-se ser usada por Deus. E ela disse uma coisa muito interessante. Ela citou um testemunho, e sei que ela me permite, deve estar assistindo o culto agora. Ela nos citou um testemunho de que houve anos atrás, ela atribulada consigo mesma, com lutas pessoais. E ela disse, não era com ninguém, não era com a igreja, não era com nenhum irmão, era comigo mesma, disse ela ontem, aqui no testemunho. Ela disse, eu com as minhas lutas, meus dilemas, e eu vim aqui para a igreja cedo, e sem ter que, me jogar para alguém, e me lamentar para alguém, eu vim orar, eu vim buscar a Deus, eu vim me lançar na presença de Deus. E eu fiquei pensando, isso é maturidade? Porque uma criança imatura, quando está refém de alguma situação que ele foge o controle, a primeira coisa, ele se corre para o seu pai e começa a reclamar e a dizer, fulano tomou meu brinquedo, e começa já, quem sabe, até trazer intriga. Isso é bem coisa de criança imatura. Começam a disputar e a brigar e reclamar por causa de bobagem. Não sabe, não tem habilidade para resolver ali com uma outra criança. Por quê? Porque é criança. Porque diz respeito à sua idade imatura, de idade. Não chegou no nível de compreensão para saber resolver seus dilemas. E eu fiquei pensando quando ela disse, eu vim orar, e eu vim buscar a Deus, e Deus se mostrou a mim. Ela contou a sua experiência que teve com Deus, de estar aqui nesse altar orando, só ela e Deus, e ela percebeu uma presença gloriosa, que confortou o coração dela, que preencheu o coração dela, e ela conseguiu resolver aquilo que estava, o conflito que estava dentro dela, porque ela aprendeu a buscar de Deus. E isso é maturidade. Quando nós compreendemos de que existe uma instância maior, existe um Supremo que dá o veredito final. O nosso Supremo é o Supremo, literalmente, chama-se Senhor dos Exércitos. Ele é o nosso Supremo, que está disposto a julgar e a resolver a nossa causa. Você pode adorar Ele? Por favor, faça isso com uma alegria. Eu já vou ler o texto. Isso é uma outra coisa também, não é? Sabe, queridos, que bom que essa igreja está passando nesse nível, de que pregador crente é aquele que já chega falando em línguas. Pregador cristão é aquele que já chega saltando e dando mortal nos irmãos, e já falando em línguas, e já lendo a palavra, porque senão não é ungido. Não, gente, a palavra está aqui. Sabe, que a gente possa passar desse nível. Eu já contei para vocês anos atrás, eu jovem, numa vigília, orando com os irmãos, com o pessoal, eu peguei e abri a minha Bíblia. E quando abri a minha Bíblia, alguém chegou e disse para mim assim, o que é isso? Na frente das pessoas que estavam comigo, ele disse, o que é isso? O que é isso? Eu digo, o que foi? Porque a minha Bíblia é riscada, é marcada, é anotada. Ele disse, como você faz isso? Eu digo, o que, rapaz? Você está riscando a boca de Deus. Você está riscando a boca de Deus. Que crente que você é, que homem de Deus que você é. Você riscando a boca de Deus. Isso aqui é boca de Deus. Eu digo, eu sei, mas é a boca de Deus quando a gente abre e começa a ministrar, a falar. É um livro. O que está aqui, o que é a boca de Deus é a essência, é o ensinamento. Não, isso aqui é a boca de Deus, é sagrado, você não pode riscar. Eu digo, tá bom, tá tudo certo. Sabe? Maturidade, você alcança maturidade quando, sabe? Quando você compreende que é necessário se calar. Que você ganha um embate quando você se cala e você é tido como errado. Mas na verdade você ganha
quando você ganha um embate, quando você se cala e é tido como perdedor, mas na verdade você que foi sábio, porque você resolveu um conflito simplesmente se calando. E o tempo vai ensinar para o outro que você estava correto, porque o tempo é aliado daqueles que são sábios. Pode ter certeza. O tempo é desleal com quem é tolo, com quem é insensato, mas o tempo é leal e é favorável para quem é sábio. Bom, a vigília seguiu, tal. Depois eu disse: querido, abra a Bíblia lá, em qualquer texto lá que eu disse. Abre a Bíblia lá no Salmo 23. E o rapaz... Eu digo: meu irmão, o sangue de Jesus tem poder. O que foi? Eu digo: que falta de higiene. Não, eu acho que eu fui um pouco mal nesse dia. Eu tinha que dar aquela lição. Porque as coisas que a gente precisa fazer para que as pessoas aprendam. Eu disse: como você fez isso? O quê? O quê, irmão Pedro? Eu digo: que falta de higiene, de ignorância. Você meteu o dedo na sua boca e meteu na boca de Deus. Ele disse: não, mas eu não meti na boca de Deus. Sim, você meteu o seu dedo na sua boca e você folheou a Bíblia, e a Bíblia é a boca de Deus. Que falta de higiene. Sabe, eu digo: meu irmão, não é isso. Sabe, gente, maturidade é quando você consegue compreender que algumas coisas, elas já não fazem mais falta para nós. Nós já passamos desse nível de imaturidade. Nós já percebemos Deus falando há muito tempo, porque Deus tem suas maneiras de falar e de agir. Também foi muito importante, além da direção de Deus, esses ensinamentos que eu falei para você agora, que me fez pensar nessa pregação. Hoje pela manhã, como confirmação, o pastor Arley disse uma coisa muito interessante. Não sei se o pastor Arley está aí. O pastor Arley disse uma coisa muito interessante. Ele disse que nós precisamos aprofundar nossas raízes. Que uma árvore que é sacada pelo vento, que é arrancada pelo vento, é uma árvore que não tem raiz. E você se lembra que houve um ano que nós trabalhamos, aliás por 2 anos, raízes profundas e raízes mais profundas. A pessoa madura, vai chegando o momento que ela é necessário ir aprofundando as suas raízes. Sabe, gente, esse é o bacana da maturidade, porque quando você olha algumas coisas para trás, você que já chegou no nível de maturidade em todos os sentidos, algumas coisas para você que você passou ontem, hoje, se você for passar por isso novamente, você vai dizer: eu já passei por isso. O meu lombo já está salgado, o meu lombo já está calejado, eu já sei como é isso. Sabe, você vai passando por umas provas, eu vou ler esse texto que vai dizer isso. Você vai passando por umas situações e você vai dizendo: que bom que eu passei por isso, porque isso me fez aprofundar as minhas raízes, e eu estou mais firmado, estou mais experiente, mais convicto e sábio, e isso é bom para mim. Digam amém. Vamos para o texto. Eu quero convidar você para 1 Coríntios, e eu quero ler com você 3 textos, já que não li. Eu quero ler 3 textos com vocês nesta noite. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11. 1 Coríntios 13, 11 diz: quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Olhe para mim você. É natural nós agirmos de acordo com a nossa idade cronológica, de acordo com a nossa idade mental e também de acordo com a nossa idade espiritual. Meninos na fé, a gente precisa ter a compreensão e ter a maturidade de suportá-los. Eles vão agir com insensatez porque eles estão começando a fé. Eu não posso querer exigir de que uma pessoa que está começando ontem na igreja, ele saiba onde que está Naum na Bíblia, onde está Obadias. Eu não vou querer que ele compreenda Apocalipse capítulo 12, a mulher vestida de sol, com a lua aos seus pés, 12 estrelas na cabeça, prestes a dar a luz e um dragão a persegui-la.
Que loucura é essa? É uma assombração. Uma mulher vestida de sol, com a lua aos seus pés, prestes a dar à luz, com 12 estrelas na sua cabeça, e um dragão a persegui-la. O que é isso de Apocalipse 12? Eu não posso presumir de que uma pessoa que está começando a sua fé, a sua caminhada de fé, compreenda isso, porque a idade dele de fé é recente. Eu não posso querer que uma criança de 5 anos pegue o carro do pai e saia por aí na cidade pilotando. Ele não tem nem corpo para isso, não tem nem estatura para poder fazer isso, porque a sua idade não está de acordo. Então, as coisas de crianças, elas precisam acontecer no período de criança, mas chega um momento que a gente precisa crescer. Diga assim, chega um momento, diga comigo, chega um momento que a gente precisa crescer. Meus irmãos, chegou um momento da nossa vida que nós não podemos mais agir como crianças. E olhe, há crianças que nos surpreendem, mesmo com a idade cronológica de criança. Há crianças que têm uma idade mental e uma idade espiritual avante de muita gente. Eu conheço crianças que eu não troco por alguns velhos de cabelo branco, respeitando os acãs, respeitando os cabelos brancos, sinceramente, não desdenhando. Mas sinceramente eu conheço algumas crianças e alguns adolescentes que eles se portam de maneira honrosa. E há alguns adultos que são muito irresponsáveis com tudo, com a vida, com tudo à sua volta. Então você me entende que maturidade não diz respeito apenas à idade cronológica, à idade mental, mas é um estado de alma, é um estado de espírito, muito mais falando ainda da maturidade espiritual. Por que esse tema é tão importante? Porque, meus irmãos, o tempo do fim se aproxima. Porque eu acredito que, como estamos chegando no tempo do fim, Deus tem promessas reservadas para nós. Deus tem milagres e bênçãos reservadas para você, mas Deus só vai entregar quando você estiver disposto e pronto, e eu, para recebê-las. Eu acredito que há coisas que Deus não nos dá, porque nós vamos jogar fora, porque nós não vamos saber lidar. Como é que Deus... Por exemplo, não quer dizer que seja assim, mas, por exemplo, numa pessoa que nunca pilotou um carro, dirigiu um carro ou uma moto, vai querer que Deus dê uma Ferrari? Ele vai se matar na primeira vez que sentar dentro desse carro, porque não sabe, não tem habilidade, não tem capacidade, não tem maturidade. Então, queridos, às vezes nós estamos orando para Deus nos dar alguma coisa, e Deus não nos deu, não porque Ele nos odeia, não porque não queira nos dar, mas na verdade Deus está nos preservando, porque nós estamos preparados. Você lembra o filho pródigo? O filho pródigo não estava preparado para gerenciar a herança do pai, e aí ele, de forma imatura, diz: pai, me dá. E o pai, sendo maduro, então, tá bom, é isso que você quer para a sua vida. O pai até como uma lição dá. E a prova disso é que o filho jogou fora toda a herança do pai. Foi preciso então o sofrimento, ele passar pelo sofrimento. E aí, o sofrimento nos ensina muitas coisas, nos ensina, e quem é sábio com o sofrimento alcança a maturidade. Olhe, o sofrimento que passamos não é para nos destruir, mas o sofrimento que passamos é para nos estruturar. Digam amém. Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 6 e versículo 7. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 6 e versículo 7. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos dessa terra, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, ao qual Deus preordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória.
Nessa noite eu estou falando a pessoas maduras, a pessoas que acreditam que vão receber essa palavra hoje e vão produzir um efeito no seu interior. Eu gostaria, sinceramente, como pastor dessa igreja, como pai espiritual de vocês, que vocês recebessem esse ensinamento hoje e que fizesse dele um escudo e uma pedra para você edificar cada vez mais a sua fé e a sua caminhada com Deus. Nesta noite acredito que estou falando a gaúchos maduros, alguns calejados na vida, na fé e na própria essência de ser o que é. Alguém, quem sabe, calejado desde a sua infância, e que saiba que o sofrimento que você passou até agora não veio para lhe destruir, embora você tenha presumido que parece que veio lhe destruir. De alguma maneira, o sofrimento que passamos vem fazer de nós pessoas melhores e nos dá lições para nós e para os outros que estão à nossa volta. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Vamos lá, mesmo sendo difícil, vamos fazer isso ao Senhor. Vamos lá, eu quero convidar você para Tiago capítulo 1, versículo 2 ao versículo 5. Tiago capítulo 1, versículo 2 ao versículo 5. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que lhe falte a vocês coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Sabe, gente, então é isso que Tiago está dizendo para a igreja, e Deus diz para nós hoje, que o sofrimento, na verdade, vem nos trazer mais maturidade. Esses dias, alguém foi em casa lá me dar uma mão em alguma coisa, e aí essa pessoa trouxe uma outra pessoa, e essa pessoa disse assim: ah, mas tu é da Lida, né? Aí o outro disse: sim, eu sou da Lida. Eu fui criado para fora. Eu achei isso muito interessante. Eu fui criado para fora, porque vocês, muitos aqui, foram criados para fora, e para fora, e a vida rústica, não é? A vida árdua, de quebrar o gelo, não é? Na geada, de lidar na terra, com os animais, com os bichos, e esse trabalho árduo, de alguma maneira, nos forja. De alguma maneira é bom para nós. Eu achei muito interessante quando ele diz: eu fui criado para fora. Ele quis dizer: eu não tenho tempo ruim. Isso para mim aqui é fichinha. Eu fui criado para fora, não é? Tem até as músicas gaúchas que dizem: eu fui criado na lida do campo. Sabe o que isso quer dizer? De que as adversidades que a vida nos propõe, na verdade para nós é um desafio para um crescimento. Os obstáculos que se apresentam diante de nós é para nós saltarmos diante deles e superarmos as nossas metas e nós mesmos. Sabe, gente, a plena vontade de Deus é que você olhe para você mesmo e diga: Deus está comigo, eu consegui. Eu vou saltar essa barreira e eu vou vencer, porque Deus está comigo. Eu já venci outras, e com a ajuda de Deus eu vencerei essa mais uma vez. E é assim que Deus quer conosco. Você pode aplaudir a Ele. Vamos lá, faça isso com alegria. Maturidade é o estado ou qualidade de alguém que já se desenvolveu plenamente. Deus quer que você e eu possamos desenvolver a nossa capacidade espiritual de compreender algumas coisas, de discernir algumas coisas. A Bíblia diz que nós precisamos chegar ao ponto de maturidade, de não sermos levados por qualquer vento de doutrina. Qualquer um que aparece com a Bíblia e falando siriri, a gente acha que é Deus, a gente acha que é o Espírito Santo.
Sabe, gente, pararmos dessa coisa de andarmos atrás de cura, de revelação, de profetas e profecias e revelações, as mesmas revelações. Esses dias alguém veio para mim muito preocupado e disse: pastor, alguém me revelou que tem uma macumba. Eu digo: é só essa revelação que o pessoal tem? Macumba? Macumba e inveja. É macumba e inveja. Tem uma inveja contra você. Tem um olho grande em cima de você. Você é muito bonitão. Tem uma macumba, tem uma inveja. Não tem uma outra coisa. Sabe, gente, pelo amor de Deus, nós temos que sair desse nível. E aí a pessoa veio preocupada. Eu digo: meu irmão, sério? Eu digo: saia desse nível tão pequeno de fé, de maturidade, de caminhada com Deus. Onde está Deus na sua vida? Saia disso. Inveja vai existir, macumba sempre vai existir. Para com isso, gente. Siga a vida. Maior é o que está com você do que aquele que está no mundo. Você pode aplaudir o Senhor? Vamos lá. Faça isso com alegria. Mais forte. Melhor o seu aplauso ao Senhor. Maturidade é quando nós passamos a ter a compreensão que nem tudo precisa ser para mim. Sabe aquele filho, aquela filha que tudo precisa ser para ela ou para ele? Tudo. Inclusive a cama dos pais. Eu conheço histórias do pai ter que sair e a mãe e o filho tomar posse da cama deles, do casal. E os pais, mandar os pais dormir no sofá. Nossa. Sabe, queridos, nós saímos desse nível de que nem tudo precisa ser para mim. Mas na verdade, através de mim. Quando compreendemos de que nem tudo precisa ser para mim, mas através de mim, através da minha vida. Deus quer abençoar pessoas, através da sua vida. Deus quer abençoar a pessoa, muito antes de estar sempre pedindo. Mas na verdade, mais agradecendo. E quanto mais você agradece, mais você recebe. Em vez de estar mais lamentando, murmurando, porque murmuração, lamentação é a qualidade do povo imaturo. É o povo que sai do Egito, os hebreus que saem do Egito com aquela mente escrava. E enquanto eles não mudaram a mente deles, eles não entraram na terra, e de fato não entraram. Por quê? Porque não mudaram a mente deles. Não foram maduros o suficientes para mudarem. Por quê? Porque só reclamavam. Porque eles queriam que as coisas fossem como eles. E na verdade Deus tinha escolhido desde o princípio Israel, para que através deles as nações da terra fossem abençoadas. E eles não entenderam isso. E é por isso que aquela geração morreu no deserto. Porque era uma geração que só murmurava, em vez de ser uma geração grata. Maturidade é quando chegamos ao nível de gratidão. Em vez de murmuração, começarmos a olhar as coisas boas que Deus fez na nossa vida e dizer a verdade: me faltou isso, me faltou aquilo, mas olha só o que Deus tem me dado, olha só o que Deus tem feito. Obrigado, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito na minha vida. Maturidade é quando você sai do nível de murmuração e você entra no nível de gratidão. Você pode celebrar o Senhor como gratidão pela sua bondade. Vamos lá, faça isso. Eu gosto muito de Jesus quando ele está no Getsêmani e ele tem a missão de seguir para o Calvário, e a hora é de angústia. Ele está afligido pelo nosso pecado, pelas nossas mazelas, pela nossa condenação, e o propósito é que ele siga para o Calvário. E ele está em agonia, e ele diz: Senhor, se o Senhor pode, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja feita conforme a minha vontade, mas a tua. Isso mostra o nível de maturidade de Jesus. É quando nós temos a compreensão de que nós não precisamos, nem tudo precisa ser para nós, do nosso jeito, da nossa vontade. Se o castelo que meus amigos estão montando não for como eu quero, então eu desmancho. Se o time que estou jogando, eu não for o capitão ou não for o goleiro, então eu escondo a bola, porque eu sou dono da bola, não tem jogo. Sabe,
coisas de pessoas mimadas e imaturas. Não, vamos jogar a partida junto. Nem sempre tem que ser como eu quero. Esse é o dilema de muitos de nós casais e famílias. E às vezes nós entramos em atrito porque a nossa vontade tem que prevalecer. E esse é o nosso problema. Às vezes esse é o meu problema. E como Deus está trabalhando isso em mim. Essa lemoa sabe disso, porque nisso nós somos muito parecidos. Bom, ela é descendente de alemão, não é? Depois que diz uma coisa, só Cristo. E eu sou filho do meu pai, depois que digo uma coisa, também só Cristo. Pense o quanto precisamos aprender para que não a vontade dela ou a minha prevaleça. Quantos atritos nós tivemos porque eu queria que fosse do meu jeito. A minha voz tinha que ser a última, porque eu via papai dizia assim. E papai dizia e mamãe calava. E era assim que funcionava. Eu cresci vendo isso. Só que quando entrou no meu casamento, eu queria fazer a mesma coisa. Aí deu os atritos. E aí é preciso maturidade para compreender. Gente, nós quase não nos casamos por causa de uma calça que ela passou para mim. E ela passou e deu 2 vincos. Sabe aqui na prega? Lembra disso? Deu 2 vincos. E eu sei passar roupa. Eu sei e eu gosto de passar roupa. E eu dei a calça para ela passar. E ela passou e aqui apareceu 2 vincos. Eu digo, mas o que é isso? Vou casar com uma mulher que não sabe passar uma calça. Querido, né? Machismo. Puro machismo. Era para ter dado para ele passar a calça. Não, e você me deu na verdade. Ela me deu na verdade. Eu concordo quando a Israel diz isso. Isso é machismo. Opressor. Eu digo, é verdade. Sabe, nós quase desmanchamos o casamento. Nós éramos noivos, não é? Eu sei que não era noivo, não é? Acho que eu vim aqui visitar, acertar o negócio do casamento. Sabe? Nossa, digo, quanta imaturidade, não é? Vai fazer, que mal vai fazer 2 vincos? Não, é porque eu sabia passar com um vinco só. E eu aprendi a passar com o ferro à brasa. Que eu sabia soprar de tal maneira que eu não queimava a roupa. E não aprendi a passar no ferro elétrico. Alguém aqui é do ferro à brasa? Vocês não são, mas que nível esse povo? Vocês são do ferro elétrico? Alguém aqui pegou ferro à brasa como eu? Ah, bom. A senhora? E eu e a irmã Anitta estamos da mesma idade. Só eu e a irmã Anitta. Sabe, gente, e mamãe me ensinou de tal maneira que eu soprava a brasa, mas não caía faísca, fagulha para queimar a roupa. Então, eu sabia e sei passar uma roupa. E aí, quando deu isso, veja, eu quase perdi essa lemoa. E eu não queria casar com outra mulher, tem que ser essa. Hoje ele passa roupa bem faceirinho em casa. Manter a mulher, né? Manter a mulher. O que Jesus não faz, né? Sim, Esses sim. dias ele passou, Jesus é bom. Jesus é bom. Jesus é bom e é maravilhoso também. O que é que ele merece? Aleluia. Sabe, eu louvo a Deus porque Deus está me ensinando. E veja, é por isso que ninguém é tão bom. Eu acho engraçado que algumas pessoas se sentam, cruzam as pernas e se acham os juízes do mundo, miseráveis. A vida cheia de coisa debaixo do tapete, não é? Por que fazemos assim às vezes? Sabe, muitas pessoas, como são fariseus, sabe, vêm com coisas para cima da gente. Ninguém é tão bom, de verdade. Nós temos nossas manias e o bacana é quando você faz como disse a pastora Vera. É isso, eu estava em conflito comigo mesmo, não foi ninguém. O problema é quando sempre jogamos a culpa no outro. Esse é o problema. Sabe, gente, como Deus tem trabalhado nas minhas manias. E aí eu tenho começado a cada dia mais a perceber de que tem coisas que não valem a pena. Todo mundo está 100%, ninguém está. Não, sabe, essa ilusão de que, sabe, o pastor Pedro acorda falando em línguas. Não, tem dia que a gente acorda reinando. Eu conheci uma pessoa que dizia que quando ele acordava, que a mulher via que ele dobrava a calça. Que ele dobrava a calça, ele tinha amanhecido da pá virada, ele não queria conversa. Eu vi uma história de um homem assim, era um gaúcho.
Quando ele pegava a bombacha, ele dobrava, porque a bombacha é amarrada aqui embaixo, não é? Amarrada não, tem um botão. Olha, gente, eu sofri hoje para colocar essa bombacha. Essa bomba tchatcha. E aí alguém disse que quando ele pegava do lado direito, que ele desabotoava a bombacha e ele regaçava de manhã cedo, a mulher já sabia que nem se metia com ele. Sabe, nós temos nossas manias, mas o bacana é quando a gente vai aprendendo e vai crescendo e vai dizendo, tem coisas que não valem a pena. Esse é o nível de maturidade quando você consegue discernir de que a coisa é mais valiosa do que ganhar uma disputa, uma briga, ou uma partida de futebol. Vale a pena ganhar uma partida de futebol brigando com os irmãos, por que não perder e todo mundo ir comemorar num churrasco, num galeto, e todo mundo dar risada? Ah, mas eu tenho que ganhar, nem que eu tenho que descer o pau no irmão. Que brincadeira é essa? Nós estamos, gente, numa partida. O apóstolo Paulo, e eu posso falar isso um outro dia, o apóstolo Paulo diz que ele estava como alguém que esmurrava não o ar à toa, não alguém que dava murro no ar à toa, mas o apóstolo Paulo estava como se numa disputa, que ele tinha um alvo, ele tinha uma meta, ele não tinha alcançado ainda, mas uma coisa ele fazia, se esquecendo das coisas que para trás ficam, eu avanço para o alvo, para o prêmio da redenção que me aguarda. É isso. Sabe, é quando você consegue compreender de que o bacana da partida é a parceria, é a brincadeira, é o momento estar ali, que a gente possa compreender cada vez mais isso. Digam amém. Eu só quero encerrar com uma história, não precisa abrir a Bíblia, só anote. E outro dia eu quero seguir essa mensagem. É uma referência que está em 1 Samuel 25. 1 Samuel 25 vai contar a história de 3 personagens muito importantes na Bíblia: Davi, Abigail e Nabal. Depois você lê, tá bom? Depois você lê na sua casa, porque é um texto apaixonante e estruturante para nós. A Bíblia vai dizer que Davi estava lá no deserto, naquela região, e ele estava com 600 homens fugindo de Saul, e ele está lá com fome, e ele separa 10 rapazes, 10 jovens, e ele manda ir para a casa de Nabal. Nabal era um homem muito rico naquela região, e quando Davi estava no deserto, os pastores de Nabal, Davi tinha cuidado, tinha protegido. É como se Davi tivesse feito uma escolta, uma guarda, para proteger os pastores e as ovelhas de Nabal dos assaltantes. E o tempo em que os pastores estiveram com Davi, Davi deu da comida dele, da bebida dele. E agora Davi não tinha mais comida com seus 600 homens. Ele separou 10 homens e mandou ir a Nabal. E chegou lá e ele disse para os seus homens dizer para ele: paz seja com vocês, paz seja na tua casa, paz seja com teus animais, paz seja com os teus bens, com a tua esposa, com a tua riqueza, com os teus servos. Que haja paz sobre vocês. E aí ele disse para os seus jovens: diga no meu nome que eu os bendigo, eu os abençoo. E se ele tiver alguma coisa para me comer, e os meus homens, que eles mandem por vocês. É uma história muito interessante. Por quê? Porque quando Nabal escuta esses jovens dizerem isso, a primeira coisa que ele diz é: quem é Davi? Quem é Davi? Quem é? Ele é filho de quem mesmo? De Jessé? Quem é? Não sei quem é Davi. Não sei quem é o pai dele, Jessé. Por acaso eu sou algum trouxa para me dar da minha comida, da minha bebida para esse homem? Para esse bobalhão, para esse piá? E aí ele desdenha de Davi. Meus irmãos, uma das evidências de uma pessoa imatura é a capacidade que tem de desprezar o outro. Não estranhe. Uma pessoa que desdenha o outro,
que não respeita o outro, pode ficar em paz. Não se nivele, é uma pessoa imatura. É uma pessoa imatura. Porque como essa pessoa não tem capacidade, como eu disse no início, de dialogar, de conversar, então ele diz: tu não presta, tu é um vagabundo, tu é isso, tu é aquilo, tu não tem valor. Como a pessoa não sabe dialogar, então ele agride, então ele desdenha. Isso é um problema. Você sabe como é que o significado do nome de Nabal? Insensato. Insensato. Eu só quero ler o texto de 1 Samuel 25:3. Só quero ler isso para vocês. Vamos lá. Depois você lê todo esse capítulo. 1 Samuel 25:3. 1 Samuel 25:3 diz assim: Nabal era o nome desse homem, e Abigail de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno, e em todo o seu trato, e ele era da casa de Calebe. Sabe? Abigail quer dizer alegria do pai. O nome Abigail quer dizer alegria do pai. Nabal quer dizer insensato. E a Bíblia diz mais que além de insensato, ele era muito grosso no trato. Ele não tinha jeito. Ele diz: quem é Davi? Quem é Jessé? Não sei, tal. E ele despreza muito Davi. Quando os 10 homens voltam para Davi e dizem: olha, ele desprezou você, xingou você, disse um monte de coisa, não sabe quem é você, foi muito grosso, quis nos matar. Sabe o que Davi disse? Ok, então cada um de vocês pegue suas espadas e comece a afiar, e nós vamos lá, vamos ver se ele é tão machão assim. Sabe, gente, tem gente que é muito machão por trás do iPad, por trás da internet. Tem muita gente que é muito machão e machona e valentão e valentona e poderoso e ungido por trás dos botões. Isso é covardia. Tem muita gente que é muito brabo, longe. Então, vem cá, você é machão? Você é valentão? Vem aqui comigo, conversar tete a tete. Sabe? Tem muita gente que é cheio de coisa longe. Por que não vem dizer perto? Por que não vem falar perto? Por que então não encara perto? Isso é um problema. Sabe, a Bíblia diz que quando Davi pegou os seus homens e os seus 600 homens e foram lá, ele diz: que o Senhor viva hoje, que nenhum macho na casa desse homem vai viver. Subiu o sangue de Davi. Meu irmão, Davi tinha vencido Golias. Davi só não matou Saul porque ele não quis. Davi era um homem extraordinário. Só que quando Davi está indo com 600 homens, um dos servos de Nabal diz, chama a mulher dele e diz assim: Abigail, aconteceu uma coisa horrível, teu marido não teve trato, não teve jeito. Essa é uma mulher madura, além de bonita. A Bíblia diz que ela era uma mulher sensata. Maturidade é sensatez. Minha gente, olhe para mim, você. Isso é muito importante que eu vou dizer agora. Uma pessoa madura é uma pessoa sensata. Ela não diz o que pensa, ela não diz o que age, ela não posta o que pensa, ele não posta o que presume. Uma pessoa sensata refreia seus dedos, sua língua, sua vida, para não trazer problema para si e para os outros. Um exemplo de maturidade é a sensatez. Nem tudo, Paulo dizia, o que eu quero fazer, eu faço. Nem tudo que eu quero fazer eu faço, porque não me convém fazer. Sabe, gente, isso é muito importante. Me dá vontade de pegar esse irmão e, sabe, dizer isso. Vai valer a pena. Você vai se incomodar, você vai se chatear. Tem coisas que não valem a pena. Eu tenho muitas histórias para contar para vocês e situações que dizem respeito a isso. Mas escute uma coisa, para que eu encerre. A Bíblia diz que essa mulher pegou jumentos. Eu quero outro domingo pregar só sobre esse texto, porque é extraordinário. A Bíblia diz que ela pegou o jumento, encheu de vinho, de suco, de pão, de alimento, e levou para Davi. Quando chegou em Davi, Davi via com 600 homens, tudo com a espada na mão, ela se jogou no chão, se prostrou e disse: oh meu Senhor Davi. Uma pessoa madura é uma pessoa que sabe reconhecer o outro. Essa pessoa que chega assim para dizer: e aí fulano, o que que tu acha? Sabe, a pessoa que desdenha é imaturo. Uma pessoa madura reconhece o outro. Ele é mais velho, ela é mais velha.
ela é pai, ele é mãe, ela é uma criança. Uma pessoa madura trata o outro de acordo com o outro, não de acordo consigo mesmo. Isso é uma coisa muito importante. A pessoa madura reconhece, e aí ela chega e diz: meu Senhor, me perdoe o que aconteceu. Sabe, gente, mulheres, há um poder muito grande na mão de vocês para construir suas casas. Sabe, às vezes eu vejo homens desanimados e querendo sair, e a mulher diz: é verdade, sai mesmo. Às vezes vejo homens que querem quase entrar numa confusão, e a mulher diz: vai lá, tu é homem, né? Tu é homem ou tu é um rato? vai lá e peita o outro. Sabe, empurra o marido para uma tragédia. Mulheres, você tem um poder extraordinário, uma dádiva extraordinária para apaziguar. Além de a mulher ser bela, ela precisa ser sensata, ser equilibrada. Isso é muito importante. Meus irmãos, no final das contas, outro dia eu quero falar sobre só esse texto. No final das contas, a Bíblia diz que Nabal morreu. Nabal morreu. E Abigail casou com Davi. E Abigail casou com Davi e foi muito bem cuidada. Sabe, gente, que a gente possa cada dia buscar maturidade e não deixar morrer as coisas boas de Deus em nós. Buscar a sensatez, buscar o equilíbrio. Gente, que nós possamos como igreja caminhar por um caminho de maturidade para manter as bênçãos de Deus sobre nossa casa, sobre sua vida. Meus irmãos, a paz da sua casa, que às vezes a gente ora: Senhor, me dá paz em casa. A paz está na nossa boca, no nosso jeito de tratar o outro em casa. E tem coisas que você não precisa nem orar, é só agir. E como você age, você vai trazer a paz. A oração não vai ser dizer: Senhor, me dá paz. Vai dizer: Senhor, obrigado, porque eu soube me comportar, eu soube agir com o outro, e agora a paz na minha casa. Que Deus nos ensine o caminho da maturidade, e a gente possa conquistar tudo o que Ele tem para nós. Você pode aplaudir a Ele? Vamos lá. Faça isso com alegria. Se coloque em pé. Um outro dia eu sigo essa mensagem. Deixa eu orar com vocês. Que Deus nos ensine o caminho da maturidade. Maturidade espiritual. Meus irmãos, há bênçãos reservadas de Deus para a sua vida, que você possa receber em nome do Senhor. Vamos orar a Ele. Oh, amado Senhor, obrigado. Cada pessoa que está em casa assistindo esta mensagem, acompanhando esse culto, dá maturidade para mim, para nós, os nossos lares. Essa pessoa que está acompanhando o culto agora, Deus,